Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje nós queremos ler juntos o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E eu quero te convidar, se tu ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o teu like, deixa um comentário sobre o que está achando desses vídeos, o que está achando da leitura, o que está te chamando a atenção. E compartilha com algum amigo, né, para que ele também tenha essa experiência de se aproximar mais das Escrituras, de conhecer mais sobre Deus e talvez também encontrá-lo, né, conhecer Jesus, tá bom? Hoje nós queremos ler o capítulo 5, que vai iniciar falando sobre o chamado dos discípulos de Jesus, né? Começa aí como é que Jesus monta aquele seu time, aquela sua equipe, aqueles mais perto dele, né? Que receberiam dele todas as verdades, tudo que ele tinha para entregar e que seriam os responsáveis pela continuidade do ministério de Jesus quando Jesus não estivesse mais entre nós, né? Dando início à igreja. E a igreja que se disseminou no mundo da época e também chegou até nós, hoje em dia. Vamos lá então, capítulo 5 de Lucas, no versículo 1. Deixa eu compartilhar aqui, claro, senão vocês não vão conseguir ver, né? O texto está aí na tela. Nós vamos ler na versão NVI, tá? Nova versão internacional. Diz assim o texto: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava então à beira do lago de Genezaré, que também era o chamado Mar da Galileia, né? E uma multidão estava ali em volta de Jesus. E sempre onde Jesus andava agora, Jesus já era conhecido, né? Tinha uma multidão perto dele. Jesus estava fazendo milagres, estava curando pessoas, né? Expulsando demônios, fazendo várias coisas. Então isso atraía a atenção das pessoas e elas queriam muito mais, muitas vezes, o benefício de Jesus do que ainda ter uma relação próxima com Jesus, né? De conhecê-lo. Mas Jesus estava ali, né? E Jesus agora ia usar esse tempo aqui para ensinar. E Jesus então no versículo 2 diz assim: viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então aqui Jesus usou o barco, né, como um palco, né? Jesus afastou um pouquinho o barco da margem e para poder se distanciar um pouquinho da multidão, né, para ter um pouco de espaço, mas não só isso, é um recurso inclusive acústico aqui, né? Jesus se afastou e aquela água ali ajuda que o som, ninguém usava o microfone na época, né? O som chegasse até toda a multidão. Então um recurso interessante. Versículo 4, né? Versículo 13, que então Jesus sentou-se no barco e ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de ensinar o povo, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos Jesus disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro era pescador, né? E esse barco inclusive era dele. E ele ganhava vida como pescador. Simão ali era um pescador experiente. Ele vai dizer assim: olha Jesus, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas olha o que Simão declara: mas porque és tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Simão já tinha visto, né, a cura da sogra dele no capítulo anterior. Nós lemos, né, que Jesus com uma palavra cura a sogra de Simão, que estava com uma febre alta, não estava nada bem. E Simão aqui, ele tem dúvidas, mas ele crê e diz: olha, já que é tu que está falando, eu vou fazer isso, eu vou para onde a água é mais funda e vou jogar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Umas coisas aqui podem nos chamar a atenção. Primeiro, né? Nós achamos muitas vezes, né, que podemos fazer muitas coisas na força do nosso braço, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento. Simão aqui disse: olha Jesus, a gente pescou a noite inteira, né? Eu não sou novato nesse negócio, eu já sou pescador antigo, né? Eu sei o que eu fiz, né? E não deu certo, o mar não tá para peixe. Mas ele creu e disse: mas como é tu que está dizendo, eu vou fazer. E aí ele fez, né? Diante do que Jesus ordenou, né? Diante da palavra de Deus, a situação mudou, né? A pesca foi um sucesso, a pesca foi exitosa, né? E
tão grande que encheram as redes a ponto de quase se rasgar e de ter que usar 2 barcos, né, para colocar os peixes dentro, né. E isso também Jesus fala em outro momento, né, para eles. Mais adiante a gente vai ver que Jesus chama os seus discípulos, né, para serem pescadores de homens. Assim também com relação à pregação do evangelho, a pregação da palavra, né? Quando a gente vai falar da boa nova do evangelho para alguém, falar do que a Bíblia diz, falar sobre Jesus, não adianta a gente achar que os nossos argumentos são bons, que a nossa fala, a nossa oratória é boa, que a gente tem um poder de convencimento bom, mas Jesus, né, aqui da mesma forma como Jesus colocou os peixes onde a rede ia cair, né? Jesus prepara o coração daquelas pessoas que vão ouvir, né, a mensagem, vão estar suscetíveis, né, sensibilizados à palavra, vão abrir o coração. Então não adianta, não são palavras, não são argumentos que resolvem, é o poder do Espírito Santo. Uma coisa também interessante, quando Jesus fala sobre isso, né, Jesus usa a metáfora do pescador de homens, é que os pescadores usavam redes e não anzóis, né? A gente não está pescando, né, em termos de lançar a palavra, a gente não está querendo lançar um anzol com a isca atrativa, com algo que chame a atenção de um peixe, para trazê-lo, né? E dessa maneira trazer alguém, falando como se fosse assim, o evangelho é a isca e traz para a igreja, não é isso, né? Jesus fala aqui de lançar rede, né? E pegar o peixe, não tem nada que venha atrair, né? A questão aqui é a própria operação do Espírito Santo, né? Então, a pesca do anzol pode parecer um engano, né? A gente engana o peixe e pega alguém. Não é assim. Não é isso que Jesus está falando. Em absoluto é isso que a igreja ou o evangelho se propõe. É muito pelo contrário, né? A operação é de dentro. Deus opera uma mudança no coração. Deus sensibiliza. Deus prepara os corações para receberem a palavra. Então vamos lá. Seguindo aqui. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Simão Pedro reconhece, né, o poder de Deus aqui, reconhece que isso é uma ação milagrosa e vê em Jesus, né, vê que ele é o próprio Deus. Ele diz: afaste de mim porque eu sou um homem pecador. Reconhece o seu pecado, reconhece a sua insignificância, né, diante de Deus. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aqui está o que eu disse, né? Pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, os barcos, as redes, tudo que eles tinham, e os seguiram. O chamado de Jesus aqui, né, é interessante. Ele diz: não tenha medo, né? Assim como o anjo falou, né, outras vezes para Zacarias, para Maria, disse: não tenha medo, né? Talvez diante do que aconteceu eles ficaram amedrontados, né? Jesus disse para ele: olha, não tenha medo. E esse medo talvez tivesse a ver também com a segunda parte da frase, que diz assim: ó, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. O medo talvez de deixar tudo para trás e seguir Jesus seja algo que as pessoas têm, né? Dizem assim: olha, mas eu já me apliquei tanto na vida, nessa área do conhecimento, ou na minha espiritualidade, ou na minha religião, ou na minha filosofia, ou no meu trabalho, e agora talvez o que Jesus está me propondo é diferente. O que Jesus está propondo, eu tenho que abandonar algumas coisas, eu tenho que ajustar minha vida. E aí Jesus diz: olha, não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. E eles aqui deixam tudo, né? Deixam tudo para trás e o seguem. Havia aqui vários pescadores, né? A gente leu no versículo anterior, ali era Simão Pedro, diz também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né? Que eram sócios de Simão. Aqui tem gente que está deixando o negócio da família, né? Zebedeu. Então havia muitas implicações nessa renúncia, né? Nessa mudança. Mas eles deixaram e seguiram Jesus. Vamos seguir a leitura no versículo 12. Estando Jesus em numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero,
seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Se aproximar de um leproso naquela época já era algo difícil. Os leprosos viviam do lado de fora das cidades. Lepra era uma doença contagiosa, e lepra aqui era uma designação genérica para vários tipos de doenças, né? Muitas vezes de pele mesmo. Hoje a gente às vezes tende talvez a lepra como a hanseníase, mas existiam outros tipos também de doenças que talvez eram configuradas como lepra na época. Jesus não só ele se aproxima, como ele toca no leproso, né? Jesus não escolhe, Jesus não tem preconceito, Jesus não segrega, né? Jesus toca nele. E Lucas vai destacar muito isso no evangelho, né, dele, falando muito sobre as pessoas excluídas da sociedade na época, os pobres, as viúvas, o estrangeiro, né, os samaritanos, né, estrangeiros aqui, falando também do leproso, né. Lucas enfatiza essas pessoas, né, mostrando que Jesus veio sem barreiras, né. Jesus veio falar do reino de Deus para todos. Então, Jesus toca nele e diz uma coisa interessante: eu quero, né? A palavra, a vontade de Deus aqui, né, sendo revelada, eu quero. Jesus tem compaixão, se sensibiliza e diz eu quero. E ele diz, seja purificado. Imediatamente, né, a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Isso era um ritual, era algo que estava previsto na lei, né? Para que houvesse a apresentação ao sacerdote, para que houvesse os sacrifícios. E Jesus diz, olha, eu te curei, não conta para ninguém, mas faz o que a lei diz, né? Te apresenta ao sacerdote, cumpre o que a lei ordena. E diz assim depois, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Pensa, se Jesus precisava se retirar para lugares solitários para orar, para ter um tempo com Deus, para se separar de distrações, né? Para ter o seu tempo de solitude, tempo dele com Deus, de intimidade, será que nós não precisamos? Creio que ainda mais, né? Nós precisamos. E precisamos desenvolver essa disciplina espiritual. E as multidões aqui vinham, né, procurar Jesus para ouvir dele, né, ouvi-lo e serem curadas. Versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, que eram os religiosos da época, né? Procedentes de todos os povoados da Judéia, da Galiléia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, né, para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está em um lugar reunido, né? Jesus ensinando, aquele lugar está cheio, seja de religiosos, que eram os sacerdotes da época, os fariseus, né? E também do povo, porque tinha muita gente ali, diz que o lugar estava cheio, né? Havia uma multidão. Não tinha como entrar mais. Mas alguns amigos, né? Alguns homens trazem um paralítico numa maca, amigos dele, né? Tentando fazê-lo entrar, não conseguem, eles têm um plano. E eles vão na parte superior, né? Sobem ao terraço e conseguem baixar a maca onde está o paralítico através de uma abertura até o meio da multidão, bem onde Jesus estava. Eles não mediram esforços para levar esse homem a Jesus. E sabe uma coisa interessante aqui é o seguinte, né? Às vezes a gente talvez está tentando levar alguém a Jesus, dos nossos amigos, dos nossos familiares, alguém, né, para levar a Jesus. E essa pessoa talvez não tenha condições de ir até Jesus sozinha. Talvez a gente gostasse que ela se movesse, né, nesse sentido para buscar Jesus, mas ela está, sei lá, com alguma outra condição que impede ela de fazer isso. Nós não devemos medir esforços, né, para aproximá-la de Jesus, porque a gente sabe que ali é o lugar da resposta, da solução, não só da cura, não do milagre só, mas da solução da vida, de uma questão eterna, né? E esses amigos fizeram isso, levaram o paralítico até Jesus, né?
não mediram esforços. E aí o que acontece? Jesus no versículo 20 diz assim, né, o texto diz, vendo a fé que eles tinham, que eles quem? Os amigos dele e talvez o próprio paralítico, né? Diz assim, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus curou esse homem logo, que era a necessidade, né, imediata dele ali. Jesus olha e diz, homem, os teus pecados estão perdoados. E essa perdão de pecados veio em razão do quê, né? Em razão da fé que eles tinham. A fé que eles tinham não era uma fé, né, só porque eles têm fé. Não, eu tenho fé. Não, era uma fé em Jesus. Fé que Jesus podia fazer algo. Fé que Jesus podia responder àquela necessidade. Fé que só Jesus poderia dar jeito nisso. E eles levaram aquele homem lá e Jesus olha a fé deles e diz que os pecados estão perdoados. Mas aí vem os religiosos, né, os sacerdotes, os fariseus e os mestres da lei e dizem assim, começam a pensar, eles nem falaram. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Olha só, né? Eles questionando aqui, poxa, mas esse cara tá falando alguma coisa aqui que é um absurdo, né? Quem pode perdoar somente Deus? Ele tá achando que é Deus? E aí olha Jesus sabendo o que eles estavam pensando, Jesus lendo o pensamento, né? Jesus sabe o que passa aí no teu coração, sabe o que passa no teu pensamento. E ele diz assim, por que vocês estão pensando assim? Imagina o susto deles, né? Ouvindo isso. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Certamente eles pensaram, pô, falar que os pecados estão perdoados é fácil, agora curar esse homem não, eu queria ter visto curar. Aí Jesus fala assim, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O que aconteceu? Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Eles questionaram, né? Quem é esse que pode perdoar pecados? Quem perdoa pecados é somente Deus. E aí Jesus questiona, o que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou curar o homem? E eles pensaram, olha, curar o homem é mais difícil, né? Aí Jesus diz assim, então, para vocês verem, né, que aqui na terra eu tenho, como filho do homem, filho de Deus, né? Eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou curar esse homem. Ele diz, olha, levanta e anda, e o paralítico levantou, imediatamente carregou sua maca e foi para casa. Aí não tinha, né, não tinha argumentos aí que pudessem se contrapor à palavra de Jesus, né? Mas muitas vezes, né, a gente quer ver coisas para poder crer. Então eu vou te dizer, creia, né? Creia que você vai ver muitas coisas acontecer. Seguindo aqui, versículo 27, o texto diz que depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Publicano era um cobrador de impostos, né? E eu já falei sobre cobrador de impostos, acho num capítulo anterior, onde a gente leu. E o cobrador de impostos, ele era um judeu que trabalhava para os romanos, né? Cobrando impostos dos judeus. Então ele não era bem visto, ele não era alguém bem recebido, ele não era... não era tido muito em conta, ele era visto como alguém desonesto e vendido, né, vamos dizer assim. E os publicanos normalmente eram corruptos, né, eles cobravam mais impostos do que o devido. Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, que era a banca onde cobravam os impostos, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Mais um aqui que deixa tudo, né? Provavelmente Levi já não era o primeiro encontro com Jesus, já tinha presenciado Jesus fazer alguma coisa, ou tinha ouvido falar de Jesus, ou tinha curiosidade sobre Jesus. Quando Jesus olha para ele, o chama, ele não procrastina, ele não titubeia, ele deixa tudo e o segue. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, os religiosos que estavam, e aqueles mestres da lei, né, os religiosos da época,
que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, dizendo: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? O olhar deles era: olha, essa gente aí, eles são gente mal vista, gente de má fama, né? Publicanos, né? Cobradores de impostos, tem pecadores aqui. O que eles classificavam como pecadores, né? Outras pessoas que talvez eles viam como não dignas. Mas Jesus estava ali, né? Naquela festa que Levi deu com eles, e comendo junto ali, né? E eles questionam: por que vocês se misturam com essa gente, né? E aí Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então fica uma lição para nós assim de que muitas vezes as pessoas esperam que a igreja seja um lugar onde tudo é perfeito, onde as pessoas são perfeitas. E muita gente não vai à igreja, não entra numa igreja, não frequenta uma igreja porque acha assim: olha, eu tenho que mudar minha vida primeiro para poder ir lá, porque eu não estou em condições, né? Porque minha vida está toda bagunçada. Mas Jesus diz aqui: olha, eu não vim chamar gente que é sã, que tem, né, que está tudo bem. Quem acha que está tudo certinho, quem acha que é santo, quem acha que não precisa de mim, já tem a sua resposta, né? Já tomou sua decisão. Eu vim chamar aqueles que são doentes, ou que se entendem como doentes, né? Que sabem que precisam de cura. E é isso que Jesus faz aqui. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, ou aqueles que se acham justos, né? Mas os pecadores ao arrependimento. Então, se você reconhece, né, que é um pecador, que precisa de Jesus, que tem coisas a arrumar na sua vida, que tem coisas que ainda não estão como deviam estar, né? Clame a Jesus, busque Ele, né? E procure andar com quem está também nesse mesmo caminho. A igreja não é um lugar de gente perfeita. Ao contrário, né? É um lugar onde as pessoas são imperfeitas, onde tem um monte de gente procurando cura, tentando ser restaurada, né? Igreja que está mais para o hospital, tá? Porque é isso que Jesus diz: eu vim para os doentes, né? Tem gente que está no processo de cura, está em tratamento, e é isso que a igreja é, tá? Então eu quero te encorajar, né? Não usa isso, né? Dizer assim: a minha vida não está boa para me aproximar de Jesus, né? Eu não sou digno. Jesus veio para os indignos. Jesus veio para os doentes. Jesus veio ajudar, né? A te ajudar, né? A promover essa cura na tua vida, para te restaurar, né? Para fazer isso na tua vida também. Vamos seguir aqui a leitura. Versículo 33. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente. Isso os religiosos, bem como os discípulos dos fariseus. Eles jejuam e oram frequentemente, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Jesus está falando aqui sobre, né, eu tô aqui, eu, Jesus, né, o enviado, Messias, estou aqui com meus discípulos, eu estou aqui nesse mundo, eles estão desfrutando da minha presença. Agora é momento de alegria, a gente está junto aqui. Quando eu não estiver mais, eles vão jejuar, eles vão orar mais, vão me buscar mais, eles vão precisar, né? Não que não se precisasse, mas Jesus está dizendo: olha, agora é tempo de celebrar. Então, é isso que Jesus disse para eles ali. Então Jesus contou uma parábola, dizendo: então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. O que Jesus está falando aqui? Naquela época as pessoas não tinham roupas como nós temos hoje. A nossa roupa, nós usamos uma roupa cada dia, a gente tem guarda-roupas, né? A gente lava a roupa, usa outra vez, e as roupas estão ficando, inclusive, muitas vezes até descartáveis, né? As pessoas não tinham isso. As pessoas tinham muitas vezes uma muda de roupa, usavam ela até acabar, eles mesmos produziam as próprias roupas. Ter várias roupas, vários trajes era uma questão dos nobres. Imagine alguém que estava com as roupas velhas, esfarrapadas, furadas, né? Receber uma roupa nova ou um tecido novo. Qual era a lógica? Fazer uma roupa nova, né? Tirar a roupa velha e vestir a roupa nova.
Aqui Jesus está falando isso, olha, ninguém tira um remendo de uma roupa nova, ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar um buraco na roupa velha, né? Ele estraga a roupa nova fazendo isso, e ainda que não vai consertar direito a roupa velha, que não vai durar esse remendo, né? Não vai dar certo. Ninguém põe um vinho novo, que é o suco de uva, o vinho novo que é suco de uva, em vasilha de couro velha. Porque a vasilha de couro velha, né, diz assim, se o fizer o vinho novo, rebentará a vasilha. Isso por quê? Porque o vinho novo, que é o suco de uva, ele vai começar a entrar num processo de fermentação, que vai aumentar o volume, vai gerar aquele gás carbônico interno, né, e vai esticar a vasilha de couro. Se a vasilha é de um couro velho, um couro ressecado, não vai aguentar a pressão e vai arrebentar, né? Então diz assim, se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará a vasilha e se estragará. Vai derramar o vinho e vai estragar a vasilha. E aí Jesus continua, ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, né? Para que, quando houver a fermentação e aumentar o volume, o couro novo ele dilata, ele se expande, ele acompanha o movimento, né? E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Jesus está falando aqui de que algo novo, algo que vem novo, ele falou da roupa e falou do vinho, algo que vem novo não pode estar sendo colocado em estrutura velha. A gente não pode escolher o evangelho, pensar coisas do evangelho de Jesus, coisas pequenas, isso serve para a minha vida velha e uma novidade de Jesus. Uma coisa que Jesus me traz, eu quero adaptar na minha vida velha. Eu quero trazer coisas que Jesus me ensinou agora e quero colocar no meu jeito velho de viver. Não funciona, né? O que a gente recebe novo de Jesus deve ser ocupar o lugar do velho. A gente tem que, a Bíblia diz, né, um trecho, Paulo escreve assim, a gente deve se despir do velho homem, né? E se revestir do novo. Então deve trocar essa roupa velha por uma roupa nova, né? Deve substituir, não tem como adaptar. A adaptação não vai funcionar, né? E vai estragar tanto o velho quanto o novo. Então, nesse sentido, Jesus estava ensinando, olha, esse modelo aí, talvez judaico, que vocês estão vendo, né, esse modelo do Antigo Testamento que vocês estão vendo, não tem como ajustar ao novo que eu estou trazendo. Houve uma mudança de sacerdócio aqui, né? Moisés foi o sacerdote da velha aliança e agora há um sacerdócio novo em Jesus. Isso a gente vai falar de novo mais à frente, em outro momento. Mas houve cumprimento da lei de Moisés, mas um novo sacerdócio em Jesus. E aqui para a tua vida fica o seguinte, né? A vida nova que Jesus propõe, a novidade de vida do Evangelho, ela não pode se amoldar ao teu velho estilo de viver. Recebe tudo que Jesus está te dando, né? Substitui a tua vida, deixa o coração aberto para colocar em prática tudo que Ele está te trazendo. E aí sim vai fazer muito mais sentido. E assim a gente encerra aqui o capítulo 5 de Lucas. E amanhã tem mais. Amanhã a gente segue no capítulo 6. Acompanha conosco aí as próximas leituras para ter cada vez mais amor pela palavra de Deus. Até mais.